Eu, Eduardo Cavalcante, vou conversar agora com Francisco Volo, Chico Volo, né, para todo mundo aí, um velho militante aí da política em Mato Grosso, já teve diversas funções na Secretaria de Cultura pela segunda vez. E essa sua atuação na Secretaria de Cultura nesses últimos dias, né, tem recebido questionamentos, inclusive da página do E. Eu escrevi lá uma matéria e publico aqui, né, e fiz a pergunta: o que faz o Chico Volo? O pessoal está dizendo que as políticas públicas da educação, da cultura, não estariam sendo implementadas como essa comunidade de artistas esperaria. Você certamente leu esses comentários, teve também algumas diretas aí em outros sites. Como é que você vive esse momento, meu caro? Bom, primeiro eu quero parabenizar você, o seu trabalho. A gente tem um respeito e um carinho muito grande. Por isso, quando eu recebi a informação dessa preocupação sua, né? Você coloca ali o artigo, muita coisa na primeira pessoa, e cita ali o aspecto de algumas coisas serem tratadas olho no olho. Você sabe que nós somos pessoas de... defendemos isso. Por que não uma reunião com a comunidade? E esse é o perfil nosso, um perfil de ir, até porque é uma responsabilidade muito grande. O prefeito Emanuel Pinheiro nos deu essa responsabilidade de conduzir essa pasta, que hoje, diferente de quando da época do Roberto França, é uma pasta que envolve a cultura, o esporte, o turismo. É uma pasta que nós não entramos desde o começo, nós assumimos essa pasta no meio do ano passado. Esse ano estamos completando agora 1 mês e meio de atividade junto à Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, e realmente conseguimos implementar uma série de ações pautadas nas políticas públicas voltadas para a cultura, para o esporte, para o turismo. Dentre elas, e eu acho que a mais importante, o fortalecimento dos conselhos, tá? Especificamente em relação à cultura. Foi a primeira ação da sua administração, foi a formação do Conselho Municipal de Cultura. Exato. Mas aí primeiro entender o que era a secretaria, porque quando você lida com uma pasta que não envolve só a cultura, envolve a cultura, esporte e turismo, é uma pasta que demanda, na verdade, 3 atividades que são correlatas, mas que têm as suas particularidades. E as ações, elas não dependem só do secretário. Depende de um conjunto de ações que são desenvolvidas com os integrantes de cada segmento desse. Então você tem um núcleo que atua na área cultural, um núcleo que atua na área do esporte e um núcleo que atua na área do turismo, tá? Cada espaço, cada atividade dessa, elas são correlatas. Por exemplo, você tem aqui, como você citou, o Museu do Rio. O Museu do Rio é uma área específica voltada à questão do turismo. Não é a área cultural, é a questão do turismo. Está na sua pasta. Está sob a nossa responsabilidade. E que, diferente da época do Roberto França, quando nós assumimos, ainda como secretário de Cultura, o Museu do Rio, o Museu no Rio nos foi entregue totalmente reformado, readequado, num belíssimo trabalho que o então prefeito Roberto França fez em parceria na época com o governo federal, tá? Nesse caso, quando assumimos agora, na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, o museu ainda está sob reforma. Vocês não sabem, o museu, quando nós assumimos... Desde que você assumiu? Toda a parte elétrica dele ainda não estava pronta. Nós conseguimos, depois de algumas ações, resolver toda a parte elétrica. Conseguimos resgatar um recurso que estava perdido no Ministério do Turismo, um recurso na ordem de 200 mil. Isso nós fizemos no início desse ano, para licitar todos os equipamentos. O Museu do Rio vai ser todo reequipado, com televisões, com um data show, com equipamentos para atender ao turista, tá? Então vai ser todo reequipado com uma série de equipamentos para poder transformar o Museu do Rio verdadeiramente num polo de atrativo para o turismo, tá? Inclusive, isso é um dos motivos que o banheiro lá está fechado, porque o museu ainda não tem a capacidade para poder receber as pessoas de forma adequada. Mesmo assim, já fizemos algumas ações no Museu do Rio, tá? Mas a expectativa nossa é no segundo semestre agora, já estamos tramitando isso dentro da prefeitura, lá na DELC, já para licitar o processo e reinaugurar o museu ainda nesse segundo semestre. Uma
perspectiva de tempo para isso? Tem, nesse segundo semestre. Eu só não vou falar a data exata, porque ainda existe um trâmite legal. Esse ano é um ano eleitoral. Os recursos que são recursos do governo federal. Então, nós estamos fechando a tramitação agora até julho para poder lançar a licitação e fazer a contratação. Inclusive, amanhã, o plano de trabalho nosso, nós estamos discutindo com a Caixa Econômica. Amanhã nós temos uma reunião com a Maristela, que é uma das superintendentes da Caixa, diretora da Caixa, para poder ter a aprovação e aí sim procedermos à licitação. Com isso pronto, nós poderemos aí sim ter o museu todo restaurado, recuperado e pronto para receber da forma adequada o turista. Além do que, nós temos lá 2 salas, dois equipamentos que na época nossa não tinha, na época do Roberto França não tinha, que era o restaurante, que é o Regionalíssimo, e tocado também por uma empresa particular. Uma empresa particular, que foi contratada isso em gestões anteriores, né? E também uma loja, e uma lanchonete, e uma loja de artesanato também que funciona. Inclusive, esses 2 contratos, eles vão ser agora novamente colocados à disposição para novos interessados. Caso, isso vai ser publicado ainda no mês que vem, para poder, se tiver alguém interessado, poder também pleitear aquele espaço, para poder explorar. Então, são ações que nós estamos fazendo, que são ações de gestão. Tá? Essas ações de gestão, às vezes, não dão aquela celeridade necessária que nós gostaríamos para poder levar projetos, incrementar. Mas, mesmo assim, na Orla do Porto, inúmeras ações foram desenvolvidas, levamos alguns projetos da área cultural importantes, como, por exemplo, o Kwanzaa. Nós levamos para lá, que é um projeto voltado para a cultura afrodescendente. Tá? Levamos a Galinha Pintadinha no período do aniversário do Dia da Criança, e foi um atrativo. Já levamos o Flor Ribeirinha, levamos vários eventos lá para a Orla, que tem sido, sem dúvida, um dos polos importantes de fortalecimento, e é uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro que levemos ao máximo as atividades para a Orla do Porto, porque a intenção dele é corrigir um erro que ocorreu no passado, quando a cidade cresceu de costa para o rio. Nós precisamos voltar com essa cidade de frente para o rio, e sem dúvida alguma o Museu do Rio e toda aquela região é um cartão postal importante que precisa ser potencializado culturalmente e turisticamente. Então, esse primeiro ponto nós estamos tratando aqui, que eu abordei no meu artigo, inclusive complementando lá os protestos em alto tom que eu vi do seu prefeito, Roberto França. Quanto ao Roberto França, eu sou suspeito para falar, né? O Roberto França é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Ele se queixava justamente do sucateamento da Não, mas aí não tem sucateamento. E dizendo que era uma sacanagem. Ele não falou de você, falou diretamente do prefeito. Então o Roberto França e os outros que estiverem reclamando aí da questão, a perspectiva de inauguração agora para... O Roberto... Não vai ter esse abandono que alguns constatam lá. Na verdade, não tem abandono. Na verdade, o que precisa porque diz que até o banheiro está fechado, ninguém pode ir. Por causa desses motivos que eu coloquei, que para você ocupar o museu, você tem que fazer com planejamento e com o ordenamento. Tá? Então, o museu ainda não está apto para receber os turistas. Então, eu até complemento, que é uma cobrança que eu fiz ao Roberto quando ele era prefeito e não foi complementada, não foi realizada. Inclusive, eu vou dar uma novidade aqui. Deixa eu falar aqui, naquela lojinha que tem lá, eu sugeri ao Roberto no artigo, na época que ele era prefeito, nós temos que ter um lugar em Cuiabá em que os produtos culturais da terra, quer dizer, você quer um disco da Vera Zuleika, onde é que você encontra? Você quer entendeu? Nós temos que ter um lugar que oferte isso, inclusive, né, se articulando aí com os estúdios. Você quer os livros, sei lá, que o Sebastião Carlos, que o Marrom, que outros autores da terra escrevem. Onde é que encontra? Tem que ir na Janina, olhar embaixo lá da prateleira para ver se esbarra. Então eu sugeri na época e falava, tinha que ter a lojinha da cultura, para todos os dias, e aí dos mais diferentes, né, gêneros. Isso. O Bruna Viola é Mato Grosso, então tem que estar lá, e assim por diante. Né? Tem muitas duplas sertanejas aqui, tem muitos cantores e cantoras que se dedicam ao MPB, ao samba. Nós temos aí, sábado estávamos juntos lá na lavagem da escadaria do São Benedito e Rosário, e ali estava a comunidade
afrodescendente, que tem também aí em torno do Jorge Barajac todo um trabalho de samba, de afoxé, inclusive desfilando no carnaval. Essa arte, ela aparece como e aonde? Eu acho que o Museu do Rio pode ser, que pode cumprir um importante papel turístico, já vinha cumprido, pode também atuar, entendeu? Nessa área aí de local onde eu vou para encontrar aquele produto cultural que incorpora, que pode ser levado como lembrança, que pode estar, inclusive, movimentando a economia regional. Essa é uma excelente sugestão e vou te dar aqui uma novidade de primeira mão. Nós também, para o museu, dentro do planejamento, porque todo o trabalho que nós fazemos na Secretaria, ele reza dentro do planejamento. Tá? Isso não foi só por uma questão organizacional nossa. A própria determinação do prefeito é para que as pastas tenham o seu planejamento, sejam organizadas, para que as ações e as atividades fluam de forma correta. Dentro do planejamento, nós colocamos lá no Museu do Rio, já está destinado uma sala, um espaço para receber a internet de alta velocidade. Tá? Como é que chama aquela que você coloca, que é direto do piso, do chão? Esqueci, fugiu o nome. Sim. É a fibra ótica. Então, lá vai ter a fibra ótica, entendeu? Já está puxado o cabeamento para a fibra ótica. E isso vai permitir, num segundo momento, que, por exemplo, eventos como Carnaval, eventos que ocorrem na orla, possam ser transmitidos ao vivo, direto. Tá? Que acontece ali perto, com a possibilidade de poder ter uma divulgação muito maior. Ampliando o seu público. Ampliando o público. Então, você vai ter no museu um polo efetivo como atrativo para o turismo e com potencial de projeção de Cuiabá de forma muito forte. Então, tudo isso está dentro de um planejamento visando os 300 anos, porque Cuiabá se aproxima agora dos 300 anos e nós temos que pensar nesse dinamismo, pensar nessa nova roupagem, nesse novo desenho, para que nós possamos fortalecer cada vez mais essa virada que vai ter na nossa querida Cuiabá. Eu lembrei agora o Kleber Lima, que ainda como secretário de comunicação, ele fez lá uma série de documentários, né, com personalidades da cultura. E aí, aquelas pílulas. Né? Exato. Aí falou de Sarita Baracate, outras personalidades. E esse documentário fica disperso, né? Quem tem acesso lá na internet, quem tem a informação mais sistematizada, sabe disso. Mas a cultura e a prefeitura e o governo do estado podem estar, né, se articulando para ofertar isso permanentemente. Né? Porque ali foram entrevistados acho que 10 personagens, Clóvis Matos e outros. Mas há muitos personagens aí. E daqui a pouco nós vamos continuar essa conversa com o Francisco Golo.